em duas etapas, vou colocar assim. Uma, o contato com a literatura espírita, pura e simplesmente. Eu vim de uma família evangélica, de pai, avô, missionários, e tive uma base doutrinária evangélica muito forte, muito sólida. Mas quando eu comecei a ler os livros espíritas, eu me encantei com a perspectiva de um olhar diferente sobre a base evangélica que eu tinha. Uma base evangélica de compromisso, de responsabilidade, que isso me encantou. Me encantou porque veio ao encontro de algo que eu estava buscando, porque não me satisfazia só aquilo que eu conhecia. E mais tarde eu tive contato com o espiritismo aí dentro de um centro, quando um filho esteve doente, e um amigo espírita me sugeriu que eu fosse ao grupo. E eu busquei esse grupo, fiz o tratamento do meu filho, e lá eu estou até hoje, desde 85. A minha origem, ela é misturada com a religião católica e protestante. Mãe católica, então aos sábados ia à missa com a mãe e aos domingos ia para a igreja protestante, que hoje chamam de evangélicos, com meu pai. Em determinado momento, entre os 12 e os 17 anos, fiz teologia pastoral para poder, na juventude, entrar na mocidade e depois começar como auxiliar para em seguida ser pastor. Mas quando a gente chega numa certa idade, trabalhar, faculdade, estudar, afastei um pouquinho. Meu pai continuou como maestro. Minha mãe se converteu ao protestantismo, né, se tornou evangélica, como dizem atualmente, e eu fui cuidar de mim. Eu não vim para a escola espírita, como a maioria comenta. Alguns dizem assim, ou vai por amor, ou vai até ela pela dor, né? Eu cheguei à escola espírita pela razão. Em virtude de quê? Num determinado período, fazendo especialização na área da minha formação, né, em educação, havia duas disciplinas que nós deveríamos fazer uma pesquisa de campo, que era a filosofia e a sociologia, em razão da diversidade cultural dos alunos que seriam encontrados em sala de aula. E nessa época eu já estava passando como tutor na preparação de professores, tanto curso de extensão quanto de especialização. E o que foi definido, tanto para filosofia e sociologia, que na pesquisa cultural entrasse dois grandes grupos, a questão étnica, vamos dizer assim, da origem dos alunos, na questão da cultura, e a religiosidade de suas famílias. Há muita resistência das pessoas, né, com relação ao que vai pesquisar. Do nosso grupo, eu e um amigo, inclusive católico, carismático, ele ficou com as religiões de matriz africana, e eu fui procurar as religiões reencarnacionistas. E aí os orientadores, tanto da filosofia quanto da sociologia, pediu para fazer dois grandes grupos na sala, as religiões salvacionistas e as que tinham cunho reencarnacionista. Bom, a maioria não desejou participar disso, né? E aí eu e esse amigo partimos para as religiões que defendiam a reencarnação. Por coincidência, aliás, não existe coincidência, a minha filha já fazia parte da casa que eu participo hoje, né? Ela foi da mocidade e transitava por lá. E eu conversando com ela da possibilidade, ela, não, vai começar uns cursos, e esses cursos são muito interessantes, né? O período de quem chega na casa a primeira vez, e eu fui até a casa. Casei dentro da igreja protestante, né? Minha esposa era batista, é batista ainda, inclusive, né? E aí nós casamos lá, o pastor abençoou o casamento, tudo bonitinho, mas eu realmente mudei, não em virtude de ter desistido da religião cristã, vamos dizer assim, né? Mas caminhos estavam sendo preparados para mim, eu acredito, né? Depois que chegar na espiritualidade é que eu vou descobrir, para poder, depois de muito tempo, ter passado pela teologia, realmente fui preparado para ser um pregador, eu estar na escola espírita. E aí foi a razão, não fui nem pela dor, nem pelo amor, mas a razão me levou até lá, né? Porque eu fui fazer uma pesquisa de campo e dentro desse trabalho eu fui impactado pelo cuidado que se tem em se falar de uma religião, de um comportamento, de uma mudança de postura frente à nossa existência. E aí tomei gosto, que era uma atividade para ficar por 6 meses, e estou completando 7 anos integrado efetivamente à casa e me dedicando com muito carinho, aprendendo ainda, porque efetivamente é um campo muito vasto, né? Mas é nesse sentido. Hoje do lado de cá só tenho minha mãe, não é? Do lado de lá tem meu pai. Ele tinha algumas visões muito interessantes da religião. E o que me encantou, porque quando eu era,
entre 8 e 9 anos, ele contou um fato interessante que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele era da Igreja Batista, né, do Rio de Janeiro, nessa época. Ele disse que estava comigo no colo, minha irmã do lado da minha mãe, eu tinha uma irmã nessa época, ela depois teve meningite, aí veio desencarnar, né? E ele estava comigo no colo, e nisso o irmão dele se aproximou dele, entrou, passou pela parede, né? E veio conversando com ele, olhando para ele, mas conversando em pensamento, sem abrir a boca, e ele achava estranho que ele ouvia o irmão, e esse meu tio não abria os lábios, enrolando o carretel, um novelo de linha. E passou por minha mãe. E minha mãe voltou da pia, olhou para meu pai e falou: você está conversando com quem? Não estou vendo ninguém aqui. E nisso ele voltou sem virar de costas para meu pai e passou por minha mãe de novo e sumiu. E aí meu pai ficou preocupado com aquilo e foi procurar a parentela, o que havia acontecido. Como ele era marinheiro, né? Ficava geralmente em submarinos, ficava 15, 20 dias distantes, o contato era pequeno. Aí ele foi procurar no Rio de Janeiro e descobriu que ele havia tempo que não aparecia. E os vizinhos disseram que até o pessoal da Marinha havia procurado os parentes e estava com dificuldade de localizar, que ele era solteiro. E aí meu pai foi e localizou a senhora que estava com o fardamento dele, que ela lavava, cuidava, passava. Muito interessante isso. E ele foi lá conversar com ela, falou: olha, eu estou com o material do seu irmão aqui. Aí meu pai falou: quanto é que foi? Aí ela falou: olha, ele está me devendo tanto. Aí meu pai pagou, e nisso depois meu irmão apareceu sorrindo para ele. E aí encerrou-se, né? Então, observa o lapso de tempo para depois vir chegar na escola espírita, né, para ter essa compreensão. Então, meu pai tinha uma visão aberta. Eu ganhei um livro dele, na época, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, embora ele era um protestante ferrenho, era daqueles que participavam de uma coisa muito ligada, mas tinha uma visão ampla, né? Ele era uma pessoa muito ecumênica, tanto que uma época minha mãe teve um problema de saúde muito intenso e na igreja com oração, tratamento médico não resolvia, e aqui em Brasília tem um local, acho que existe ainda, chamada Cidade Eclética, né? Que levou até lá, com o Canaã, se eu não me engano, na época que fundou, e minha mãe foi tratada, recebeu passe, teve tratamento espiritual, ela veio para casa sã, até hoje não teve mais nada. A minha família, aliás, ela é muito interessante. Em casa, a tia da minha esposa é católica, minha esposa é quase pastora, né? É protestante. Tem uma filha que não sabe para onde vai. O meu filho mais novo e a filha mais velha são espírita, eu sou espírita. E a neta, que está com 9 anos agora, ela se diz espírita. Embora ela diz que vai na igreja obedecendo a avó e a mãe, mas ela diz: vô, eu sou espírita, né? Então, deixa resolver essa questão. Dos 13 aos 17 anos, eu estudei um seminário, né, para ser padre. Aos 17 anos, convenci-me que minha vocação não era aquela. Então, pedi desligamento do seminário e, desde essa época, eu me afastei também da igreja. Mas, de alguma forma, ficou aquele sentimento de religiosidade, né, sempre presente no meu íntimo. Lá pelos 20 anos, mais ou menos, aconteceu um fato na minha família. Uma prima nossa, mais ou menos da minha idade, de repente ela começou a manifestar personalidades totalmente diferentes, em todos os sentidos, até na entonação, né, a maneira de falar. E aquilo, para nós, né, e para mim especificamente, foi algo totalmente inusitado. Um vizinho nosso, então, né, foi chamado, ele disse: isso aí é a incorporação. Primeira vez que eu ouvia esse termo, incorporação. E essas incorporações se deram durante um certo período, e eram personalidades muito diferentes, né? Às vezes grosseiras, algumas agressivas, né? Outras brandas, falavam palavras muito bonitas, né? E até em espanhol, né? Uma linguagem, um idioma que ela não conhecia. E aquilo marcou realmente muito, né, na minha vida. Mas aquilo ficou, vamos dizer assim, no estado latente. Mais ou menos aos 22 anos, eu fui transferido para o Rio de Janeiro, a serviço, onde morei durante 8 anos. E andando, né,
naquelas caminhadas que fazia, vivia só, eu descobri um centro espírita. E de vez em quando ia lá assistir uma palestra, sempre como ouvinte, né, curioso, né? E gostava realmente daquilo que era falado, as explicações, mas não fiz uma aproximação, vamos dizer assim, mais firme, mais direta, né? Ficou só de vez em quando tinha tempo, né? Nesse centro, um outro que vim descobrir posteriormente, mais perto de onde eu morava, e ficou nisso. Mais ou menos alguns anos depois eu voltei para Brasília, fui morar em Taguatinga, na casa de meus pais, e lá eu descobri o Fraternidade Allan Kardec. Alguém tinha me falado, e como já tinha aquela curiosidade, aquele pequeno embasamento adquirido anteriormente, eu comecei a frequentar o Allan Kardec, e a partir desse momento realmente eu abracei a doutrina espírita, né? E continuo até hoje estudando, né? Fraternidade no plano piloto, estudando e de alguma forma tentando cooperar em algumas atividades. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Jovem, para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? Busque respostas. Encontre caminhos. Participe da evangelização espírita. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Passei realmente a ter um olhar diferente, mais profundo sobre a minha própria vida. Tive um olhar em que eu me percebia mais compromissada com aquilo que eu fazia, com o que eu realizava e com o que eu teria que realizar. Porque eu percebi que não era só eu saber, ou eu buscar o entendimento.
E um outro detalhe que eu achei importante também é que, como eu já tinha uma base sólida evangélica, o Espiritismo agregou a essa base sólida a parte científica da doutrina, porque eu sou uma incansável estudiosa, vamos dizer assim, e essa parte científica da doutrina me encantou e me tomou profundamente, e a parte filosófica. Então, eu, como uma sedenta de conhecimento, que realmente desde menina sempre li muito, eu encontrei na doutrina a oportunidade de cada vez mais aprender e estudar. Agora, o que é mais profundo e importante foi realmente a mudança, não só do olhar, quanto do comportamento. O comportamento no sentido de relacionamento com a sociedade em que eu vivia, de percepção da importância desse meu comportamento, do comprometimento que eu tinha de tentar realizar algo mais do que aquilo que eu já procurava fazer, e o quanto isso repercutia na minha própria vida, em outras vidas. E também o que hoje poderá ter sido ou é o resultado de outras vidas pregressas. Isso traz um compromisso e um olhar muito sério com relação ao nosso comprometimento perante esta e perante a próxima vida. Então isso realmente para mim me encantou e mudou o meu olhar, mudou o meu comportamento, ficou mais profundo, mais sério, mais compromissado. E hoje realmente abracei a doutrina de uma forma assim, muito inteira, tanto na parte de estudo, pesquisa, que me encanta até hoje, depois desse tempo todo, as obras básicas. Quanto mais eu leio, mais eu me encanto, principalmente com a básica mesmo, que a cada momento que eu leio, eu vejo com outro olhar, com um novo aprendizado, e tomei para mim como meta de vida o compartilhamento daquilo que eu aprendi. E essa é a minha missão, que eu tomei realmente de uma forma séria e com um compromisso muito grande para mim. A mudança se dá no olhar, né? Porque como nós estamos acrisolados no corpo físico, ou seja, uma solitária, o Criador nos deu a oportunidade de interagir com o próximo, não uso mais a palavra outro, com o próximo, através do olhar. O olhar diz tudo, é a janela da alma, né? Parece um dito comum, do senso comum, mas não, é a realidade. Nós, enquanto espíritos, na experiência material, temos a oportunidade, nessas duas janelinhas, de visualizar o próximo sempre e o que o cerca. Então o olhar altera, né? Eu perdi praticamente o determinismo materialista, que eu havia aprendido, olha que interessante, numa teologia protestante, havia um determinismo materialista, que o corpo desaparece, que você tem que ficar guardando a decisão de um ser superior. Quando você chega na escola espírita, não é isso que você encontra. O determinismo materialista desaparece aí. Você é senhor do seu destino. Então, um objetivo para você existir. Esse objetivo lhe é dado, é emprestado, e você deve fazer bom uso fruto disso, para que mais na frente você não se arrependa e tenha que repetir o caminhar nessa construção. Então, o olhar com relação ao próximo, com relação à natureza, com relação à vida e às pessoas, eles se alteram de uma forma assim, intensa, né? O outro aspecto também é na relação comigo, né, e com os acontecimentos. Por quê? Nas questões gerais, mesmo com o conhecimento cristão, havia sempre a inconformidade de certas ocorrências, como um cristão estudioso não beber, não usar drogas, entendeu? Ter uma família constituída dentro de um princípio cristão, passar por determinadas questões. Aí você entra num olhar diferenciado de construtor, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem um aspecto muito interessante. Sois artífices, né, da imortalidade. Está lá. Então, nesse momento, você começa a ver o aprendizado. As vicissitudes não são impedimentos para que você sofra, são degraus para que você possa escalar e evoluir constantemente. Então, isso é impactante para a gente, porque as outras escolas, com todo respeito, não nos trazem essa firmeza. Aguarde que alguém vai resolver por você. Quando você chega na escola espírita, não, você é dono do seu destino, você precisa caminhar. Você nunca vai caminhar sozinho. Cada passo que você imprime para frente, 1000 passos são dados em sua direção em forma de auxílio para que você possa seguir. E isso altera,
né? Porque eu saio da, vamos dizer assim, um lado, o determinismo material, e também das limitações espiritualistas, né? Porque eu ficava sempre aguardando o salvacionismo. Tenho um bom comportamento, não prejudico ninguém, então a partir desse momento eu vou tentar convencer as pessoas a vir para o meu caminho. Na escola espírita é diferente, não há nenhum convencimento. Não se convence, não quer catequizar ninguém. A escola é o que é, você aceita se quiser. Quem tem olhos para ver, vai enxergar. Quem tem ouvido de ouvir, vai compreender. E foi o que aconteceu comigo no processo de pesquisa, né? Estou lá, o evangelizador, hoje eu tenho uma amizade intensa por ele, porque quem entra na casa, que assiste a palestra a primeira vez, que vai fazer um curso e tem contato com a pessoa que é o tutor da turma, é o cartão de visita, né? E ele foi impactante nisso, que ele lembrou a todos, porque sabendo que quem estava chegando na casa é de origem religiosa distintas, ele foi logo dizendo, olha, aqui não há nenhuma intenção de pregar a doutrina espírita para convencer a se tornar espírita, né? O grande objetivo da doutrina espírita é tornar as pessoas seres humanos melhores. Se você vai continuar conosco, tudo bem. Do contrário, mas gostaríamos que levasse para onde você estiver, no seio profissional, social e no ninho doméstico, um comportamento especificamente cristão, que é da caridade, da indulgência, do perdão, da tolerância, e isso impacta. Por quê? Aí, em outras palavras, o que é que eu aprendi? No sectarismo espiritualista, quem não pertence à minha religião, ele está condenado a determinadas dificuldades. E o espiritismo destrói isso, né? Primeiro, ele mata a morte. E segundo, ele diz, somos todos iguais na mesma escola de Deus. Temos como administrador nosso modelo e guia, que é Jesus. Tudo que aqui há está sob sua administração. Não importa a que escola filosófica pertença, mas estão todos a caminho da luz. E isso é impactante, isso muda a vida da gente. E aí a relação, vamos dizer assim, profissional, a relação como pai, como marido, como amigo, como filho, né? Muda, altera totalmente, porque aí nós não encontramos o outro, nós não encontramos mais aquele que pode ser o nosso inimigo, o contentor, nós não encontramos mais aquele indivíduo que é delinquente, nós encontramos pessoas em experiências que talvez cometa algo na nossa frente para nos alertar e nos provocar sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, que é isso, ir lá e estender a mão e chamá-lo até o ponto que ele deve seguir para depois ele poder caminhar com as próprias pernas, né? É o princípio do bom samaritano. O objetivo que eu vejo é isso. E aí retornei nas leituras, né? Pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e retornava nas minhas leituras teológicas para poder, não, como é que eu chamaria? Fazer contraponto, mas as confirmações dos ensinamentos. Então, desde a estrutura da primeira revelação, né, que os protestantes chamam de Velho Testamento, Antigo Testamento, segunda revelação, que é o Novo Testamento, até o momento, né, do Consolador Prometido com o advento do Espiritismo, você só encontra ponto de convergência. É o olhar diferenciado, a interpretação materialista é que muda esse foco. Que em breve eu acredito que essas barreiras vão cair, né? Então, o que foi impactante em termos de mudança é, não existe inimigos no planeta Terra. Existe estágios diferenciados de entendimento e aquele que tem uma visão um pouco mais ampla, né, dentro da nossa limitação enquanto encarnados, é estender a mão e fazer como o bom samaritano, tentar tirar daquele caminho ou tentar curar as feridas, mesmo que o outro não aceite, mas deixar um exemplo de fraternidade e de companheirismo no caminhar evolutivo. Surgiu no momento certo da minha vida. Graças a ela, eu pude superar uma série de provações, né, de dificuldades, tanto vamos dizer assim, na área íntima, pessoal, na área afetiva, na área de relacionamentos com as pessoas, e mesmo na parte ética, né? Esse conhecimento da doutrina me deu assim, um embasamento, o esclarecimento, as ferramentas que me ajudaram a trilhar uma vida, né, que hoje, olhando assim com sinceridade, sem falsa humildade, eu acho que talvez pudesse ser melhor, né? Mas estou em paz com a minha consciência, né? E isso eu agradeço
a esses conhecimentos. E é até difícil de imaginar como é que seria essa minha vida se eu não tivesse, né, me acercado da doutrina espírita. Talvez tivesse tomado rumos totalmente diferentes. Tenho consciência hoje que tenho muita coisa para aprender, né? E tenho muita coisa para melhorar em mim mesmo. E sei que vou enfrentar também ainda um monte de dificuldades, como todo mundo. Não estou isento, a doutrina não nos isenta, né, das dificuldades. Mas ela nos dá uma postura, né, muito firme, se assim quisermos, né, se a gente realmente entender e se aplicar, nos dá uma postura muito firme para fazer esse combate, né, essas dificuldades e essas provações. Dessa forma que a doutrina afetou a minha vida. Ela é misturada com a religião católica e protestante. Mãe católica, então aos sábados ia à missa com a mãe e aos domingos ia para a igreja protestante, que hoje chamam de evangélicos, com meu pai. Em determinado momento, entre os 12 e 17 anos, fez teologia pastoral para poder, na juventude, entrar na mocidade e depois começar como auxiliar para em seguida ser pastor. Mas quando a gente chega numa certa idade, trabalhar, faculdade, estudar, afastei um pouquinho. Meu pai continuou como maestro. Minha mãe se converteu ao protestantismo, né, se tornou evangélica, como dizem atualmente, e eu fui cuidar de mim. Eu não vim para a escola espírita, como a maioria comenta. Alguns dizem assim, ou vai por amor, ou vai até ela pela dor, né? Sobre a base evangélica que eu tinha. Uma base evangélica de compromisso, de responsabilidade, que isso me encantou. Me encantou porque veio ao encontro de algo que eu estava buscando, porque não me satisfazia só aquilo que eu conhecia. E mais tarde eu tive contato com o espiritismo aí dentro de um centro, quando um filho esteve doente, e um amigo espírita me sugeriu que eu fosse ao grupo. E eu busquei esse grupo, fiz o tratamento do meu filho, e lá eu estou até hoje, desde 85. A minha origem, eu cheguei à escola espírita pela razão. Em virtude de quê? Num determinado período, fazendo especialização na área da minha formação, né, em educação, havia duas disciplinas que nós deveríamos fazer uma pesquisa de campo, que era a filosofia e a sociologia, em razão da diversidade cultural dos alunos que seriam encontrados em sala de aula. E nessa época eu já estava passando como tutor na preparação de professores, tanto curso de extensão quanto de especialização. E o que foi definido, tanto para filosofia e sociologia, que na pesquisa cultural entrasse dois grandes grupos, a questão étnica, vamos dizer assim, da origem dos alunos, na questão da cultura, e a religiosidade de suas famílias. Há muita resistência das pessoas, né, com relação ao que vai pesquisar. Do nosso grupo, eu e um amigo, inclusive católico, carismático, ele ficou com as religiões de matriz africana, e eu fui procurar as religiões reencarnacionistas. E aí os orientadores, tanto da filosofia quanto da sociologia, pediu para fazer dois grandes grupos na sala, as religiões salvacionistas e as que tinham cunho reencarnacionista. Bom, a maioria não desejou participar disso, né? E aí eu e esse amigo partíamos para as religiões que defendiam a reencarnação. Por coincidência, aliás, não existe coincidência, a minha filha já fazia parte da casa que eu duas etapas, vou colocar assim. Uma, o contato com a literatura espírita, pura e simplesmente. Eu vim de uma família evangélica, de pai, avô, missionários, e tive uma base doutrinária evangélica muito forte, muito sólida. Mas quando eu comecei a ler os livros espíritas, eu me encantei com a perspectiva de um olhar diferente